Nós estamos num espaço que, como referiu, enquanto reserva de um museu com esta dimensão, requer alguns cuidados especiais, nomeadamente na climatização, na iluminação, no tipo de iluminação e, claro, associado a isto, todas as questões de segurança que fazem com que este espaço, que é um espaço com uma dimensão bastante considerável, tem aproximadamente 1000 metros quadrados, com um pé direito de 5 metros de altura, que foram arrendadas e totalmente repensadas de acordo com todas estas regras museológicas e museográficas pela Câmara Municipal de Lisboa. Pela primeira vez, em 2007, os dois espólios que foram pensados pelo colecionador Francisco Capelo, em complementariedade, reuniram-se. E reuniram-se neste espaço, que eu costumo dizer que, para além de ter todas estas condições, é uma espécie de gruta de Alibaba da coleção. E porquê? Porque enquanto que quem vier ao museu está de alguma forma a olhar para as peças integradas dentro de um discurso e tem o suporte da legenda e, portanto, há toda uma apresentação cenográfica que a faz destacar. Aqui elas estão organizadas mais por tipologias, por dimensões, o que faz com que seja uma descoberta de um espaço de mistério também. Eu destaco duas peças pouco conhecidas, do André Arbus, esta mesa, e que é uma peça muito representativa dos anos 50, daquele estilo de artes decorativas francesas que se prolonga com uma grande sofisticação, com grande detalhe, fazendo referências claramente à Art Deco. Completamente diferente, a secretária já dos anos 90, do Philippe Lane, que sendo de madeira, portanto no mesmo material, mas é já todo, demonstra muito bem já toda uma outra funcionalidade. Ao mesmo tempo acaba por ser de uma grande elegância e de uma grande continuidade. Este contacto destes diferentes estilos são muito evidentes, por exemplo, estarmos aqui a olhar para esta peça dos anos 90 e depois termos à nossa frente esta secretária do Maurice Calca, que é emblemática dos anos 70 e daquilo que foi a Space Age, muito orgânica. Quem que se calhar já viu esta peça no museu vai se recordar certamente do filme do Kubrick. E ela é da época, portanto, todas estas marcazinhas que ela tem é porque é mesmo da época. Uma das peças mais valiosas é do Carlo Molino, a mesa Arabesco, de 49, que é uma mesa de uma mestria e de uma muito influenciada pelas artes plásticas e também sobretudo pelo surrealismo, e que tem dois vidros, um que é colocado neste nível e outro aqui, e que estão aqui guardados. Aqui, a da Gaia Aulenti, este candeeiro é uma peça que eu sublinho. Ela foi agora muito destacada pela riqueza do trabalho, não só do vidro, mas depois também desta malha que a envolve e que é muito característica do seu trabalho, nomeadamente pelos anos 60. Depois, de vez em quando, também temos estas pequenas riquezas, não é? Que são, por exemplo, este rádio Sony, que é emblemático também do momento em que o design, já no final dos anos 80 e anos 90, começa a trabalhar os plásticos, fazer uma coisa que no fundo é mais para um grande público, não é? E portanto a nossa coleção normalmente é mais conhecida por uma coleção que está mais relacionada com o design de autor, mas também estes equipamentos também vão-se apontando. Nós estamos a olhar mais para estes dois pisos térreos, mas há todo um universo mais escondido, mas que agora também vai aparecer que vem no fundo, que é a moda. Isto, como a Bárbara estava a falar anteriormente, na moda também se aplica. As peças ficam em repouso de acordo com a sua tipologia, não é? E peças muito amplas, com um diâmetro muito grande e muito pesadas, obviamente não podem estar em suspensão e têm que ficar na horizontal, para não forçar, para não danificar os tecidos, para não danificar a peça. São peças com armação, tentamos que ela tenha sustentação para se manter assim, não é? Portanto, e obviamente os tecidos, elas têm que estar todas tapadas porque o têxtil, não é, absorve todas as poeiras e tudo mais, e portanto por isso é que elas também estão em exposição um menor tempo do que as peças de design de produto normalmente, não é? E, no fundo é uma sensibilidade de tentar perceber o que é que as peças necessitam, não é? E depois, entretanto, quando são novamente guardadas em reserva, têm que ser novamente limpas e novamente bem acondicionadas. E pronto, muitas estão em estantes mais altas, não é? Porque pelo seu comprimento precisam dessa altura. Outras que são realmente vestidos, sobretudo de alta costura, que têm muita amplitude, muito diâmetro e portanto têm que estar assim. Por exemplo, aqui, pronto, tentamos sempre, é sempre colocado apoio
não é, sustentação para o tecido não ficar vincado aqui, não é? Portanto, temos de ter atenção na forma como acondicionamos as peças. E este é um vestido de Vivienne Westwood, isto é anos 90, é alta costura, e acho que é um bom exemplo, não é, de alta costura contemporânea. A coleção também tem muita alta costura dos anos 50, não é? E o Dior é um nome muito representado. Pronto. Esta peça, por exemplo, está em suspensão porque o vestido assim o permite. Não é muito pesado, o diâmetro não é muito considerável, o volume também não, mas a peça foi criada aqui umas fitas que foram aplicadas para não estar a forçar as alças do próprio vestido, os cabides são todos forrados. Esta peça, obviamente, é muito pesada, não é? Isto é tudo pele de crocodilo e, portanto, também é um bom exemplo da tradição de uma casa como a Givenchy com um gênio da moda contemporânea, que era o Alexander McQueen. É uma memória difícil. Quando a coleção teve de sair do Centro Cultural de Belém. É uma memória difícil porque o museu fechou em agosto de 2006, a coleção teve de sair toda e foi um trabalho que muito pouca gente ou quase ninguém tem noção do que é. Embalar 690 peças de mobiliário, transportá-las para um espaço que ainda não era este. Transportar a moda, depois vir para aqui com uma equipa muito reduzida, com estagiários e com o pessoal mesmo da Câmara Municipal de Lisboa. Lembro-me de estar sentada à porta e dizer, com o catálogo que tinha sido feito no CCB, e dizer, olhem, isto é um espólio de todos nós, isto é muito importante, vamos fazer as coisas com muita calma. E foi um mês de um trabalho aqui que, em termos humanos, foi ótimo, em que as coisas foram todas postas em braços lá em cima e, portanto, visitar este espaço é uma coisa que sempre me emociona por isso. E, portanto, é ver a coleção ficar guardada e exposta depois em 2009, claro que me deixa sempre emocionada.